a verem tamanha transgressão. O amor que os israelitas devotavam à religião e à tradição de seus antepassados era muito grande e mais forte do que muitos exércitos sírios somados. Esse amor, muitas vezes recalcado pela intolerância e impiedade dos sírios, se tornaria um patriotismo brilhante, capaz de acudir o jugo profano e iníquo de Epífanes e devolver à Palestina sua dependência política e religiosa. Então, muitos judeus se voltaram contra essa transgressão, contra essa ofensa, essa tamanha ofensa dos sírios para com eles, em sacrificar o porco em cima do altar. Aquilo revoltou, causou uma revolta imensa no meio do coração dos judeus, no coração dos judeus, certo? E eles se revoltaram. E isso fez com que brotasse no meio deles um sentimento de, como é que eu posso dizer, de revolução, isso, um sentimento de revolução no meio deles. Então todos os judeus sentiam a mesma coisa, lutar para ser livre ou morrer sob o domínio tirânico de seus perversos dominadores. Então eles precisariam lutar, eles perceberam isso, ou nós lutamos ou nós morremos. E aí o que eles resolvem? Eles resolvem lutar, certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, vamos lá. Então em meio àquele silêncio que coagia os filhos de Israel, faltava apenas um grito. Então eles estavam esperando alguém que levantasse a voz de comando. Alguém que, como Josué, um dia, havia levantado a voz, assim como Gideão ou Samuel, que conclamava o povo à luta, ao sacrifício. Então ele estava esperando alguém, certo? Que pudesse levantar a bandeira da luta, da guerra, clamando e gritando, chamando eles para a batalha. Então foi Modena, foi Modena, um lugarejo entre Jerusalém e Jope, a sudoeste da Palestina, que Matatias, olha só, Matatias era um velho, mas fiel sacerdote do Senhor, deu o primeiro grito de independência. Então começou com Matatias, essa revolução. Então Matatias é uma cidade chamada Modena, certo? Uma região, um lugarejo, que ficava entre Jerusalém e Jope, a sudoeste da Palestina. Então nesse lugar, Modena, Matatias levanta a bandeira da guerra, da independência, o grito da independência. Ele levanta a bandeira da resistência em oposição à blasfêmia cometida pelos sírios, por Ateneu e pelo louco Antíoco Epifanes. Então o que acontece? Matatias, ele era filho de Simão, ele era filho de Joanã, filho de Amã, da turma de Joaribe, ou seja, as primeiras 24 turmas estabelecidas por Davi. Davi, a gente sabe, na palavra de Deus diz, que Davi estabeleceu 24 turnos de sacerdotes. E Matatias, ele era descendente de um desses 24 sacerdotes, de um dos componentes dessas 24 turmas que Davi tinha estabelecido como sacerdócio. Então ele era descendente direto da casa de Arão, então ele era um sacerdote. Então Matatias, ele tinha 5 filhos valorosos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Destes, eles vão se sucedendo a Matatias ao longo da história, tá certo? Na Revolução. Então Matatias era um velho que iniciou o grito da independência. E ele tinha esses 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Louvado seja Deus. Muito bem, então Apolônio e Ateneu mandaram um agente do baixo escalão às províncias da Judéia para torturar ainda mais a consciência dos judeus. Apeles, esse aqui foi o que foi enviado por eles, certo? Era um agente do baixo escalão, esse Apeles. Então ele foi enviado para torturar a consciência dos judeus. O comissário fiscal de Ateneu, que era Apeles, tentou obrigar Matatias a oferecer sacrifícios aos deuses. O velho sacerdote se recusou a fazê-lo. Choveram ameaças. Então Apeles queria que Matatias oferecesse sacrifício aos deuses pagãos, certo? E ameaçou ele, porque ele se recusou a sacrificar aos deuses. Então o que acontece? Matatias mata Apeles, certo? Que era comissário de Apolônio. Além disso, ele derruba o altar pagão e lança a proclamação: independência. Então Matatias é aquele que levanta a bandeira da revolta, da revolução dos macabeus, contra o Império Grego, ok? Então os judeus acercaram-se logo de Matatias e começaram a lutar com ardor por sua independência religiosa e política, ok? Então eles começaram a revolução naquela cidade de Modena, certo?
Então, de emboscada, os sírios lançaram-se sobre os judeus e mataram cerca de 1000 soldados. Os judeus preferiram a morte a violar o sábado do Senhor. Matatias aprendeu a lição desse trágico incidente. O sangue das vítimas autorizou-o a pregar. Nesta luta pela vida, pela liberdade e pela religião, pode-se quebrar a guarda do sábado, tratando-se de legítima defesa. Por quê? Porque, veja só, eles tinham uma vantagem sobre os judeus, certo? Porque os judeus, no sábado, eles não violavam. Então, eles preferiam morrer do que violar o sábado. Aí, com isso, os sírios tinham vantagens sobre eles, certo? Então, ele vem e lança, né? Matatias tira isso da cabeça deles. Então, Matatias, ele fala e prega dessa forma. Nesta luta pela vida, pela liberdade e pela religião, pode-se quebrar a guarda do sábado, tratando-se de legítima defesa. Então, ele diz, por legítima defesa, para você não morrer, você pode quebrar o sábado. Então, depois de meses de lutas, e já enorme seu exército, o ancião Matatias morreu, certo? Mas os judeus continuaram lutando, certo? Foi pranteado Matatias, né, sepultado com seus pais em Modena, em 167 a.C. Então, é o momento em que ele morre, tá certo? E aí quem assume? O seu filho, certo? Simão. Simão era um de seus filhos, que ele tinha um cognome chamado O Conselheiro. Então, sendo mais velho de seus irmãos, ele era o primogênito. Conforme ele designara seu pai, ficou aconselhando seus irmãos. Judas, no entanto, cujo apelido era Macabeu, assume, porque Simão era o conselheiro, ficou aconselhando. Agora, Judas, que era o irmão de Simão, ambos filhos de Matatias, Judas assume o exército, vai guerrear, vai ser o comandante do exército, o general dos exércitos judaicos. Então ele realiza sucessivos combates sobre seus inimigos e vence, ele consegue vencê-los e consegue confundi-los, consegue vencer. Então nessas batalhas ele enfrenta 4 grandes guerras contra os sírios e ele vence as 4 guerras contra os sírios, conquistando um período de tréguas nos combates em que os valentes judeus puderam descansar. Então eles tiveram um período de descanso após essas 4 guerras, certo? Entre a 4ª e 5ª vitória de Judas Macabeu, Antíoco IV é acometido de uma terrível enfermidade e morre. Então, nesse período de paz, após a 4ª batalha, a 4ª guerra de Judas Macabeu, filho de Matatias, o louco do Antíoco Epífanes, ele morre, ele falece de uma enfermidade terrível, certo? E diz ainda que a sua agonia foi das mais horrorosas, né? Então, um homem que afrontou os judeus, que mandou sacrificar porcos no altar, um homem que mandou matar milhares de judeus, que perseguiu, atormentou a vida deles, ele também teve uma morte terrível, teve uma morte agoniosa. E diz a história que das mais horrorosas mortes foi a que ele teve, certo? Muito bem, amados, voltamos então na próxima aula.